Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Estamos então, iniciando aí o terceiro bimestre e como vocês já sabem, as nossas aulas elas ainda vão continuar remotas devido aí ainda à pandemia do coronavírus, né? Enquanto as coisas não estiverem aí melhores, Enquanto vocês não estiverem seguros e nós também, nós não podemos retornar para as aulas presenciais. Então, nós vamos iniciar esse bimestre, agora no mês de agosto, com essas aulas ainda à distância. Então, é extremamente importante, que vocês estejam assistindo às nossas aulas, lendo sobre a temática proposta e realizando aí as atividades relacionadas a elas, tá certo? Então, como nós já vimos, no segundo bimestre, nós encerramos aí as últimas aulas estudando um pouquinho a respeito do reino Plant e nós já estudamos dentro dele 3 grupos de planta. Nós estudamos então o grupo das briófitas, que era o grupo lá do musgo. Estudamos o grupo das pteridófitas, que é o grupo da samambaia. E por fim nós encerramos o segundo bimestre estudando o grupo das gimnospermas, que era um grupo dos pinheiros. Então nós vamos encerrar, o estudo desse reino falando a respeito do último grupo de plantas, que é chamado de angiospermas. Até coloquei aqui uma imagem, fazendo menção a esse grupo, que é o grupo então das plantas que apresentam flores. E em alguns casos elas vão apresentar também a presença do fruto, tá certo? Lembrem que no terceiro grupo, que foi o grupo das gimnospermas, já existia a semente, um exemplo seria o pinhão, mas essas sementes elas ainda não eram protegidas, por um fruto. E a partir de agora, a partir do grupo da angiosperma, nós temos o aparecimento desse fruto graças à presença das flores, tá certo? Então, começando lá, falando um pouquinho a respeito da parte das características gerais, Então, nós temos aqui o grupo conhecido também como plantas fanerógamas, ou seja, são as plantas, que já possuem sementes. Então, a gimnosperma também entra nesse grupo. E essa semente, então, ela está guardando o embriãozinho ali, que vai dar origem a uma nova planta, tá certo? Lembrando que nesse caso as sementes podem estar protegidas, até coloquei aqui a imagem de uma macieira, A semente pode estar protegida aí por frutos. Então, qual que é a função do fruto? Guardar a semente, tá ok? Então, nós vamos ter dentro do grupo, o maior de todos, mais de 250 mil espécies descritas aí pelo mundo. E dessas 250 mil espécies já descritas, nós temos cerca de 50 mil que nós podemos encontrar no nosso país, encontrar aqui no Brasil, distribuídas aí em vários estados, de acordo com as condições climáticas, de acordo com as condições do ambiente e até mesmo o próprio bioma, tá ok? Então, elas ficam bastante aí, bastante diversificado, ok? Então, nesse grupo de plantas, nós já vamos ter a presença das raízes, do caule sustentando a planta, das folhas, que geralmente representam a parte verde, claro que tem exceções, a presença da flor, do fruto e da semente, ok? Então, por que esse nome? Por que angiospermas? A palavra angion representa vaso e esperma, semente. Então, nós teríamos aí as sementes dentro de frutos, que representam, como eu já havia dito para vocês, uma estrutura de proteção, ok? Falando agora a respeito do assunto mais importante da aula de hoje, dentro do grupo das angiospermas, que então vai ser a presença da flor, ok? Então, o que seriam essas flores? Elas representam folhas, que sofreram um tipo de modificação, sofreram um tipo de adaptação. Qual seria essa adaptação? Geralmente a gente faz a associação dessa adaptação em relação à cor. Geralmente a cor da flor ela é muito visível, ela tem um diferencial bastante grande em relação ao restante da planta, ela se destaca. Nós temos também a questão do perfume, do aroma que ela emite. E isso tudo tem uma finalidade.
ela tem um motivo de ser aí bonita, dela ter perfume, que é atrair insetos, né, principalmente aí as abelhas, para fazer o processo de polinização, que está relacionado aí à reprodução dessas plantas, né? Então a flor tem é uma estrutura extremamente importante quando a gente diz menção à reprodução desses vegetais, em especial a reprodução sexuada, que gera aí variabilidade genética, que a gente vai estar comentando um pouquinho mais adiante. Então, essas flores, depois do processo de polinização, elas vão estar dando origem ao fruto e também às sementes, ok? Então, eu coloquei aqui o esquema de uma flor completa. Então, essa flor completa, ela vai ter algumas estruturas que vocês precisam saber, principalmente a nível de vestibular. Então não está aqui no desenho, né, o nome, mas esse cabinho que sustenta a flor, nós chamamos ele de pedúnculo. Então o pedúnculo ele vai estar ligando a flor ao galho, vai estar ligando a flor ao caule da planta, por exemplo. Aqui na parte onde inicia a flor, que também não está com o nome, eu coloquei o nome no outro slide depois para vocês verem, nós temos o que nós chamamos de receptáculo floral. Então, aí o nome mais ou menos já indica receptáculo de recepção. É a estrutura que está recebendo os órgãos florais, tá? A sépala, a pétala, o ovário, por exemplo. Então, ele também não está o nome aqui, mas ele estaria nessa região onde eu estou passando aqui o meu mouse, ok? Então, cabinho, pedúnculo, e aqui onde está nascendo a flor, receptáculo floral. Essa parte verde que a gente também consegue observar com bastante facilidade são as sépalas. Uma só é sépala. O conjunto de todas, porque elas vão dar a volta completa na flor, a gente vai chamar de cálice, tá? Então, uma sozinha sépala, o conjunto cálice. A parte colorida, que é a mais fácil, né, que vocês já conhecem, nós temos então o nome de pétala. Então, uma única vai ser pétala. O conjunto de todas, nós temos o que nós chamamos de corola, ok? Então, uma sozinha pétala, o conjunto corola. A gente ainda vai ter a estrutura feminina, né? Que nós chamamos de gineceu. Gineceu de gina, lembrem do nome gina. Então, a estrutura reprodutora feminina, que ela vai ser formada, então, pelo estigma, pelo estilete, pelo ovário e pelo óvulo, tá certo? Então, esse aqui, o gineceu é a estrutura feminina. E nós temos também as estruturas masculinas, que são chamadas de androceu, androceu de André. Homem, é isso. Então, o sistema reprodutor masculino, que é formado pela antera e pelo filete, tá? Que a gente vai estar discutindo um pouquinho a respeito das estruturas reprodutoras mais adiante, ok? Então, eu coloquei aqui, né, para vocês depois, se quiserem anotar ou fazer alguma observação, essas estruturas. Então, como eu havia dito, o pedúnculo prende a flor ao galho, né? O receptáculo é a base da flor, onde estão prendidos os órgãos florais. O cálice, o conjunto de sépalas. A corola, o conjunto de pétalas. O gineceu, o aparelho reprodutor feminino. E o androceu, o aparelho reprodutor masculino. Como vocês já haviam visto ali na imagem, tá certo? Isso é extremamente importante vocês saberem a nível de vestibular, tá, galerinha? Então, nós temos aqui agora o androceu e o gineceu, que são as estruturas reprodutoras. Lembrando que nem todas as flores vão ter os dois sistemas, tá? Vai ter flor que vai ser masculina, flor que vai ser feminina. Isso vai variar muito em relação à espécie. Então, aqui, na estrutura masculina, né, que é o androceu, nós vamos ter a produção dos estames que vão dar origem, né, nessa antera ao grão de pólen. O que é o grão de pólen? É aquele pozinho entre aspas, né,
que as abelhas carregam, que tem uma coloração geralmente puxada para o amarelo, que algumas pessoas, por exemplo, se balançar a flor ali, o miolinho, perto do nariz, geralmente dá alergia. Então, seria o grão de pólen. E essa antera, ela está presa ao filete, tá ok? Então, todo esse conjunto é o androceu. Lembrando que está tendo a produção do grão de pólen. E aqui nós temos o gineceu, então, que seria a estrutura feminina, que é formada pelo estigma, né, como a gente já viu, que é essa porção inicial, aonde o grão de pólen vai estar caindo para fazer a fecundação. Nós temos o estilete, que é esse tubo mais compridinho aqui, que vai dar origem ao tubo polínico depois da polinização, né? O ovário, aqui dentro, com a presença do óvulo. Lembrando que esse óvulo precisa ser fecundado pelo grão de pólen, tá? Isso para formar um fruto e a semente aí, que seria a estrutura de reprodução, tá ok? Então são são estruturas super importantes, né? Aí falando em relação à reprodução da planta, certo? Então nós temos aqui que a reprodução no caso, a reprodução sexuada, né? Nós vamos ter a fecundação e pode também ter a autofecundação. E nós temos a geração de variabilidade genética quando não é na mesma flor, tá ok? No caso, geralmente, da autofecundação, nós não vamos ter essa variabilidade genética. Então, as flores, de acordo com a espécie da planta, elas podem ser hermafroditas, né? Quando elas vão ter o sistema, então, masculino e o feminino. E dependendo da espécie, pode ser que tenha a flor masculina e a flor feminina. Então, aqui nós temos uma flor feminina, né? Só com o gineceu. E aqui uma flor masculina só com o androceu. Algumas espécies de planta fazem autofecundação naturalmente, tá? Um exemplo aqui da nossa região seria a soja. A soja faz autofecundação. Então, já é natural da planta. Outras não. Outras acontece a fecundação cruzada, tem um agente polinizador envolvido, e daí vem a importância da flor ter cor, da flor ter perfume, por exemplo. E daí aqui eu coloquei o que significa cada coisa, tá? Isso tudo a nível de vocês anotarem e estudar aí para provas, para concursos e tudo mais, vestibular no caso. Então, na autofecundação, nós vamos ter a presença dessa flor, que ela vai ser hermafrodita, né? E ela vai fecundar a si mesma. Nós não precisamos de uma outra flor para que ela possa se reproduzir. Ela se reproduz sozinha. Então, o grão de pólen que está aqui, né, com xizinho, que é o androceu, ele vai fecundar aqui o estigma da flor, que representa a estrutura feminina, representa o gineceu. Para que aconteça a variabilidade genética, nós temos que ter o envolvimento de plantas diferentes. E daí entram os agentes polinizadores, como as abelhas, tá? Então, reparem aqui que o grão de pólen dessa flor, né? No caso aqui a florzinha vermelha, ele está sendo carregado para o estigma de uma outra flor, que seria a florzinha aqui em azul. Então, como nós temos o envolvimento de plantas diferentes, nós dizemos que há a presença de variabilidade genética. E como nós já estudamos, essa variabilidade genética, ela é extremamente importante na manutenção das espécies, não só de plantas, mas de qualquer outro ser vivo, tá ok? E nós temos, em algumas espécies de flor, né, algumas espécies de planta, alguns mecanismos para evitar que só ocorra a autofecundação. Então, um desses mecanismos é quando os órgãos eles ficam maduros, eles ficam férteis, né, em épocas diferentes. Então, nós vamos ter, por exemplo, o amadurecimento primeiro da estrutura masculina, do androceu, e depois da estrutura feminina do gineceu. Elas não vão ficar maduras ao mesmo tempo. Ou nós vamos ter também o caso em que o androceu, que nós temos aqui a imagem, né? O androceu, ele vai ser inferior ao gineceu. Então, o grão de pólen não vai conseguir fecundar o gineceu porque ele está muito superior. E isso acaba dificultando a chegada dele daqui até essa parte mais alta,
tá ok? Então, alguns mecanismos aí para evitar que essa autofecundação ocorra, ok? E nós temos, importantíssimo aí, né, a presença da polinização. Então, essa polinização, ela, por conta da presença da flor, ela vai ser realizada por diversos animais, mas principalmente os insetos, em especial as abelhas, tá? A abelha Europa é um exemplo aí muito claro, eu acho que todo mundo já viu elas fazendo esse processo de polinização. Então, se você tem uma planta com flor em casa, é muito fácil de você observar a presença dessas abelhinhas ali. E elas estão fazendo a coleta do grão de pólen, né, para fazer a produção do mel, e elas acabam que indiretamente polinizando a planta em questão. São muito utilizadas na agricultura, né, para aumentar a produção de diversos tipos de fruta, um exemplo, a laranja. E vale lembrar aqui que as flores que não são polinizadas, né, elas não vão formar o fruto. Então, precisa que ocorra essa polinização, né, para que tenha o desenvolvimento do fruto. E daí entra uma questão muito importante, né, que vale muita discussão, vale até mesmo um debate, que é a questão do uso do agrotóxico. Como vocês sabem, a gente utiliza o agrotóxico na agricultura, né, para evitar as pragas agrícolas, só que esses agrotóxicos matam também as abelhas, que são polinizadoras. E nos últimos anos, né, a quantidade de colmeias pelo mundo inteiro, não só falando a nível de Brasil, vem reduzindo drasticamente. E se essas abelhas desaparecerem, muitos frutos, muitas plantas acabarão também, né, diminuindo uma quantidade muito drástica, podendo inclusive afetar a alimentação humana. Então aí a importância da preservação desses insetos, ok? Então lembrando aqui que nesse caso de reprodução, nesse tipo aqui, né, nós vamos ter a presença da questão da variabilidade genética, tá? Porque essa florzinha ela vai carregar o grãozinho de pólen para uma outra flor, beleza? E daí aqui nós temos alguns mecanismos que facilitam a polinização. Um exemplo é o que acontece com a flor do girassol, que é o que nós chamamos de inflorescência. A flor do girassol, aquela flor amarela, na verdade não é a flor. A flor em si é o miolo dele, que é formado por um conjunto aí de pequenas florzinhas, né, que se a gente olhar bem próximo, que a gente chama de inflorescência. Tanto é que quando forma a semente do girassol, né, cada flor forma várias sementes. Cada sementinha daquela veio de uma pequena florzinha. E nós temos também a presença das anteras volumosas, né, que é o caso aqui da imagem, que como elas são muito volumosas, tem muito grão de pólen, acaba ocorrendo a polinização aqui nesse caso através do vento, não dependendo só de animais ou de insetos, tá certo? Falando um pouquinho agora em relação ao fruto. Então, o fruto representa o ovário da planta desenvolvido. Professor, tem exceção? Tem, gente. Existem exceções. Se vocês procurarem, nem todos os frutos vieram desse ovário da planta desenvolvido. Existem exceções? Sim. Então, vocês podem estar buscando, que isso pode até cair no vestibular. Então, nós temos o pseudofruto, que é um fruto falso, né? Nós temos a questão da maçã, nós temos a questão do caju, que o fruto do caju, na verdade, é aquela partezinha dura que fica na pontinha dele. Nós temos a questão do morango, por exemplo, que o fruto são aqueles pontinhos pretos que estão ali sobre a parte da casquinha, entre aspas, vermelha. Então, existem exceções sim. Mas, de maneira geral, o fruto vem do ovário da planta desenvolvida. A semente é do óvulo. Cuidado para não confundir. Fruto, ovário desenvolvido, semente, o óvulo, tá certo? Então, o fruto vai servir aí para proteger as sementes. Lembrando que nessa semente nós temos o embrião. Então, na verdade, o fruto está protegendo o embriãozinho que vai dar origem aí a uma nova planta, tá certo? E nós temos 3 regiões gerais do fruto. Eu coloquei aqui no pêssego, porque fica mais fácil, acho que, de vocês observarem. Mas
É uma regra também geral para os frutos, tá? A parte da casca nós chamamos de epicarpo. Então, a parte da casquinha, que no caso do pêssego é meio avermelhada, né? Nós chamamos de epicarpo. A parte carnosa, que é essa que a gente consome, a casca a gente também acaba consumindo, no caso do pêssego, né? Mas a parte carnosa a gente chama de mesocarpo. E a parte interna onde está a semente, aqui nós chamamos de endocarpo, tá ok? Então eu coloquei, poderia ter sido um abacate também, mas coloquei uma planta mais fácil de ser observada, essas três estruturas. Então a parte externa, né, a parte onde está a casca e epicarpo, a parte carnosa, mesocarpo, e a parte interna onde está alojada a semente, endocarpo, beleza? Falando em relação agora à semente, ela é o óvulo da planta fecundado, tá? Isso é muito importante, isso cai muito em vestibular. Então, qual que é a função da semente? Ela vai proteger o embriãozinho que está lá dentro dela. E daí, por conta disso, ela vai ter algumas regiões. Então, a parte da casca da semente, né? Nós chamamos de tegumento. Professor, vai cair com esse nome? Sim, gente, vai cair com esse nome. Não vai cair com o nome de casca. É a mesma coisa, mas casca é um nome comum, nome popular. A parte mesmo, o nome correto seria tegumento. Nós temos a parte aqui revestindo esse tegumento, né, internamente. Nós chamamos de pericarpo, tá? Que aqui está em amarelo, como se fosse um revestimento interno da casca. A parte nutritiva, aqui, nós chamamos de endosperma ou albúmen, tá? Que aqui está em branco com esses pontinhos pretos. Fazem aí ajuda na nutrição, por exemplo, do embrião, levando em consideração, né, que ele não faz fotossíntese ainda, porque não tem flor, não tem folha. Nós vamos ter a radícula, né, da onde sai o embriãozinho, né, e os cotilédones que ajudam a fazer a nutrição desse embrião. Em relação ao cotilédone aqui da planta, ela pode ser monocotiledônea ou dicotiledônea. A planta monocotiledônea, ela só tem um cotilédone, mono é de um. Nós temos, por exemplo, o milho. Nós não conseguimos dividir o grãozinho do milho no meio. Ele não parte facilmente, vamos colocar assim naturalmente, porque ele só tem um cotilédone. A planta dicotiledônea, ela tem 2 cotilédones. Então, esse dia é de 2. Então, geralmente, a semente ela se parte no meio com facilidade. É o caso, por exemplo, do feijão. A gente consegue pegar a sementinha do feijão, né, que a gente usa para cozinhar, e partir naturalmente ali no meio com facilidade. Isso porque tem a presença ali de 2 cotilédones, tá certo? Então, a monocotiledônea só tem 1 e a dicotiledônea tem 2, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Estudem bem a parte das estruturas da flor, né? Tanto a parte geral da flor como a parte reprodutora. Também estudem do fruto e da semente, porque é importante. Caso ainda ficar alguma dúvida, né? Vocês ainda podem estar entrando em contato comigo no particular, através do WhatsApp, que eu estarei atendendo aí a cada um de vocês, tá certo? Do mais, né, tenham uma excelente semana, um excelente bimestre, né, vamos estudar bastante, já estamos no 3º bimestre, então tá passando super rápido o ano, esse bimestre vai passar rápido, o 4º vai passar mais rápido ainda, não deixem de realizar as atividades, né, e do mais, tenham aí uma excelente semana e bons estudos, tá? Até logo, tchau, tchau!